Sejam bem-vindos. Hoje eu separei um conjunto de locais assombrados ao redor do mundo para vermos e conhecermos juntos. Locais com atmosfera tensa, com ar pesado e que nenhuma pessoa em sã consciência visitaria sozinha. Vamos descobrir juntos o que faz desses locais tão conhecidos ao redor do mundo. Mas antes, rapaziada, eu queria agradecer a vocês pelo apoio no último vídeo. A gente passou as 500 visualizações. Muito obrigado mesmo. Agora eu só queria pedir uma coisa a vocês. Se inscreve e dá o like. 98% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas. Então, por favor, se inscreve e dá o like. É isso, vamos pro vídeo. Manicômio Danvers. O Manicômio Danvers, localizado em Denver, nos Estados Unidos, é um hospital que foi inaugurado em 1878 e tratou, entre muitas aspas, vários pacientes. Tendo uma história relativamente conhecida no tratamento de doenças mentais, ele foi desativado em 1992. É um local onde diversas pessoas com transtornos mentais eram torturadas e submetidas a diversos tratamentos desumanos, como por exemplo a lobotomia, que é um procedimento extremamente invasivo que consiste em desligar os lobos frontais direito e esquerdo de todo o encéfalo. Esse procedimento gerava sequelas psicológicas pelo resto da vida do paciente. O local foi fechado por conta das críticas aos tratamentos desumanos realizados. Muitos ex-funcionários e visitantes do local alegavam aparições de fantasmas. Além disso, podia ser escutado constantemente sons de gritos e passos pelo local. Alguns acreditam que as almas dos pacientes que sofreram no hospital ainda permanecem no local. Ilha das Bonecas. A Ilha das Bonecas é localizada em Xochimilco, ao sul da cidade do México. A ilha é conhecida por ser um local bizarro onde existem várias bonecas penduradas em troncos de árvore, na beira de riachos e na mata espalhada por toda a ilha. As bonecas, na maioria das vezes, estão em estado ruim de conservação, sem suas cabeças, mutiladas, criando um cenário extremamente bizarro e assustador. Isso, é claro, atrai vários turistas em busca de experiências sobrenaturais. A história por trás da ilha é muito triste. Um antigo morador da ilha, Dom Julian Santana, encontrou o corpo de uma menina que se afogou nas proximidades. Após o incidente, tem duas versões dessa história. A primeira diz que ele começou a colocar bonecas como uma forma de homenagear a criança. Já a segunda diz que ele começou a pendurar as bonecas na ilha como forma de espantar o espírito da garota. Ao longo dos anos, a ilha se encheu de bonecas e hoje é um destino turístico popular, especialmente para aqueles que apreciam histórias de terror e o inexplicável. Mansão Winchester. A mansão Winchester, localizada em São José, na Califórnia, é uma das construções mais enigmáticas e famosas dos Estados Unidos, conhecido tanto por sua arquitetura bizarra quanto pela história assombrada que a envolve. A mansão foi construída por Sarah Winchester, viúva de William Wirt Winchester, herdeiro da fortuna das armas de fogo Winchester. Após a morte de seu marido e filha, Sarah consultou um médium que disse a ela que estava sendo assombrada pelos espíritos das pessoas mortas pelas armas Winchester. Para apaziguar esses espíritos, a médium teria recomendado que Sarah se mudasse para o oeste e construísse uma casa que nunca fosse concluída. Sarah seguiu o conselho à risca e, em 1884, começou a construção da mansão. A construção durou 38 anos, até sua morte em 1922. Durante esse tempo, a mansão foi continuamente expandida e remodelada, resultando em uma estrutura labiríntica com mais de 160 quartos, 10.000 janelas, 2.000 portas, escadas que levam a lugar nenhum, portas que se abrem para paredes e outros elementos arquitetônicos estranhos. A mansão Winchester é hoje um ponto turístico popular, conhecido tanto pela sua arquitetura única quanto pelas lendas de que é assombrada pelos espíritos que Sarah Winchester tentava apaziguar. Torre de Londres. A Torre de Londres, localizada na Inglaterra, é um local cheio de mistérios, com uma história repleta de traição, execução e assombrações que contribuíram para sua reputação como um dos locais mais aterrorizantes do mundo. Esta construção foi usada durante séculos como prisão para traidores e inimigos da coroa. Um de seus fantasmas mais conhecidos é o de Ana Bolena. Ela era a segunda esposa do rei Henrique VIII. Foi acusada de traição e condenada à morte. Em 1536 ela foi decapitada. Dizem que seu fantasma vaga pela torre segurando sua cabeça decepada.
Ela é constantemente avistada na torre. Além de Ana Bolena, existem outros fantasmas como o dos príncipes desaparecidos, Edward V e seu irmão Richard, e a Dama de Branco. Os meninos de apenas 12 e 9 anos foram vistos pela última vez na Torre de Londres, onde estavam sob a proteção de seu tio Ricardo, Duque de Gloucester. Acredita-se que eles foram assassinados para Ricardo poder assumir o trono. Seus fantasmas vestidos de roupas da época foram supostamente avistados em diversas ocasiões. Outro fantasma bastante conhecido é a da Dama de Branco. Ela é frequentemente avistada pela Torre Branca, emitindo um odor forte de lírios. Uma das aparições mais assustadoras ocorreu na década de 1860, quando um guarda relatou ter sido atacado por essa figura fantasmagórica. Este local é considerado um símbolo da história de Londres, onde o terror e o sobrenatural sempre está presente. Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas é localizado em Manaus. É um dos edifícios mais icônicos do Brasil, conhecido por sua arquitetura grandiosa e importância cultural. Além de sua beleza e história, o teatro também é cercado por lendas e histórias de terror que aumentam ainda mais a mística do local. Uma das lendas mais famosas do Teatro Amazonas é a aparição de uma misteriosa mulher vestida de branco. Funcionários e visitantes do teatro afirmam ter visto essa mulher vagando pelos corredores e camarins. Acredita-se que essa mulher seja o espírito de uma atriz que teria morrido de forma trágica e que ainda vaga pelo teatro. Outra história bastante difundida é a do fantasma de um maestro que teria morrido dentro do teatro. Alguns relatos mencionam que durante as noites em que o teatro está vazio, é possível ouvir a música tocando sozinha, como se uma orquestra fantasma estivesse se apresentando. Outros afirmam ter visto a figura de um homem com vestes de maestro de pé, em frente ao palco, como se estivesse conduzindo uma apresentação invisível. Essas lendas e histórias de terror contribuem para o fascínio em torno do Teatro Amazonas, atraindo tanto turistas quanto entusiastas do sobrenatural. Hotel Stanley. O Hotel Stanley, localizado em Estes Park, Colorado, é um dos hotéis mais famosos dos Estados Unidos, tanto por sua história quanto pelas ligações com o sobrenatural. O Stanley Hotel ganhou notoriedade mundial após ser inspiração para o livro O Iluminado de Stephen King. Publicado em 1977, King e sua esposa ficaram hospedados em 1974, durante o final da temporada turística, quando o local estava praticamente vazio. Durante sua estadia, King teve um pesadelo vívido sobre seu filho sendo perseguido pelos corredores do hotel, o que o inspirou a escrever o famoso romance de terror. A reputação do Stanley Hotel como um local assombrado é sustentada por inúmeros relatos de atividades paranormais, tanto por hóspedes quanto por funcionários. Alguns dos fenômenos mais notórios incluem o próprio fundador do hotel, F.O. Stanley, é dito assombrar o local. Seu espírito é frequentemente avistado na sala de bilhar e na recepção, onde ele teria supervisionado as operações do hotel em vida. A esposa de Stanley, Flora, era uma talentosa pianista. Seu fantasma é frequentemente ouvido tocando piano na sala de música do hotel, mesmo quando não há ninguém presente. O quarto onde Stephen King e sua esposa ficaram hospedados é também um dos mais assombrados do hotel. Hóspedes relatam luzes piscando, bagagens sendo arrumadas sozinha, uma presença fantasmagórica. Acredita que essa presença seja de Elizabeth Wilson, uma antiga governanta do hotel que sobreviveu a uma explosão de gás no quarto 1911. Ela é conhecida por arrumar o quarto para os hóspedes e, curiosamente, por ser especialmente protetora com casais não casados, para quem ela pode expressar seu desagrado movendo objetos. Seja pela sua conexão com o iluminado ou pelas incontáveis histórias de fantasma, o Stanley Hotel permanece um local intrigante onde o luxo e o sobrenatural se encontram. Templo de Shintenoi. O templo Shintenoi, localizado em Osaka, Japão, é um dos templos mais importantes do país. O templo acumula não apenas uma grande importância cultural e religiosa, mas também uma série de histórias e relatos de fenômenos sobrenaturais. Um dos fenômenos mais frequentemente relatados no templo é a aparição de figuras religiosas. Visitantes e funcionários já relataram ver figuras vestidas com trajes tradicionais de monge ou sacerdotes, que parecem aparecer e desaparecer sem aviso. Essas aparições são frequentemente associadas a antigos monges e fundadores do templo que, segundo a crença, ainda vigiam o local.
Durante cerimônias e rituais, alguns relatam que objetos no templo, como velas e incensos, se movem de maneira inexplicável ou apresentam comportamentos estranhos. Isso pode incluir mudança súbita na chama das velas ou fumaça de incensos que parecem formar padrões ou figuras incomuns. Algumas pessoas que visitam o templo para busca espiritual relatam ter experiências profundas e sobrenaturais. Isso pode incluir visões de luzes ou figuras espirituais, sentimentos de paz profunda ou revelações pessoais que são atribuídas à conexão com o espiritual através do templo. Esses relatos de atividades paranormais no templo Shinten-noji adicionam uma camada fascinante à sua história, misturando elementos de fé, cultura e o inexplicável. Certamente nosso mundo é bastante misterioso. Esses são apenas alguns locais assombrados espalhados pelo mundo. Existem muitos outros. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, pode ter parte 2. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e falou!